Sabe, quando se trata da vida e como vivemos ela, às vezes eu acho que o que Deus tem para nós e o que nós queremos podem ser coisas bem diferentes. Deus diz que Ele concede o desejo do nosso coração. O que Deus nos promete, temos que aprender a estar conforme a sua palavra para que possa acontecer. Na minha vida, eu descobri há muito tempo atrás que, se eu for obediente em fazer o que Deus me manda fazer, Deus dará um jeito para que as coisas possam se alinhar na minha vida. Penso eu, passamos à frente de Deus e é por isso que arrumamos muitos problemas. Mas eu quero te encorajar agora. Você pode ficar focado no que você acredita que Deus te chamou a fazer ou para o que Deus te criou. Porque Deus é a única resposta. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. E se Deus sabe o que é melhor para nós, o que precisamos fazer é nos submeter à sua vontade. E eu creio que quando você faz isso, tudo que Deus tem para você vai se alinhar. Espero ter respondido a sua pergunta. Você não vê alguém no noticiário? Olá, senhoras e senhores, está um ótimo dia. Informamos que os aviões aterrissaram muito bem. Se algum cair, você vai ver uma vez, outra e outra. No 11 de setembro, sabe, quando os aviões pousaram, a pessoal tinha medo de voar, eu me empolgava. Tinha todos os assentos livres, eu entrava e dizia, caramba, eu posso sentar em qualquer lugar, eu vou escolher, vou sentar ali. Eu sentava na classe executiva e dizia, o senhor Morrison, posso ajudar? Eu dizia, vou aceitar mais, obrigado, por quê? O medo impediu o pessoal de se mexer. Se o medo não fosse parte da equação da sua vida, o que te segura é o medo. E se eu não tiver sucesso? Você não vive com esse si. Eu disse, há mais conosco do que com eles. Viver uma vida do ponto de vista profético de Deus nos dá uma vantagem sobre essa sociedade amedrontada. Eliseu tinha muita vantagem sobre seu servo Geazi, porque Geazi estava preso como? Com os olhos naturais. Geazi, mas Eliseu viu algo diferente. Há mais conosco. Porque ele estava vendo alguma coisa diferente. Vivemos em um mundo duplo, num universo paralelo. Tem o espiritual e tem o físico. O que acontece? Usamos o espiritual como ponto de referência. Viu? É por isso que você precisa conhecer a palavra, é por isso que você precisa entrar nela, porque quando a palavra entra em você, e você entra na palavra, glória a Deus, você tem como se basear. Em que ele baseou, já era no que ele viu. Eliseu entendia que existe uma lei diferente, na qual nós, como crentes, andamos, e quando viajamos de avião, e decolamos, e eu vou viajar amanhã, de repente. Eu amo decolar, eu amo aquele som de motor. Eu fico olhando onde ele vai, e de repente. É a sustentação. Não quer dizer que a gravidade deixe de existir. Ela continua ali. Apenas substitui. O piloto não ignora, nem diz que a gravidade não existe. Ele sabe que ela existe, mas ele mantém o motor em movimento, ele tem que manter aquela pressão. Ele pode substituir a lei. A lei da fé sempre vai substituir a lei da visão física. Porque quando você entra no reino da fé, você começa a ver as coisas diferentes. Quando você está no solo, tudo parece grande. Vou dizer às vezes, sabe, você vai ao centro, você vê aqueles arranha-céus enormes, aí entra no avião e você olha lá para mesmo e parece uma pulga. A lei da sustentação te leva mais alto. Quanto maior você for em Deus, menor o mundo vai ficar. Quanto mais você conhecer Deus, mais fáceis as coisas serão. Lidar com o problema vai ser mais fácil, porque você não olha do ponto de vista natural, você olha do ponto de vista espiritual. Amém? Não atentamos nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem são temporárias, estão sujeitas a mudanças.
Por isso nós temos vantagem. É por isso que, como crente, você tem. Você não deve ficar por aí, sabe, descendo a serra, bem acompanhado de uma caneca de café, de um espumante, conversando fiado por aí. Bem, o que você acha do Temer? Ah, sei lá, cara. Eu acho que é um golpe. Que vergonha se você faz isso sendo cristão. Você deveria falar sobre fé. Ei, tudo bem, vai dar tudo certo. Meu Deus ainda supre as necessidades segundo suas riquezas em glória. Eu sou filho de Deus dizimista. Deus diz que ele vai repreender o devorador. Aleluia! A pobreza que eu vejo hoje eu não verei mais, porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Chama-se linguagem da fé. Eliseu viu alguma coisa diferente e sua resposta foi diferente daquela do servo. O servo responde com medo, Eliseu responde com fé. Observe, ambos veem a mesma coisa, mas visualizam diferente. Eu vejo a realidade vívida. A realidade é o que você faz. Cada um de nós tem uma realidade diferente e se baseia naquilo que você crê. Porém, você não age assim, você não se importa com o mundo, não, porque eu lanço meus cuidados sobre Deus. Se este é o meu cuidado, eu o lançarei sobre Jesus. Eu não tenho mais cuidado, porque Ele carrega para mim. Se Ele carrega para mim, se Ele carrega, por que eu devo, então, o que nós dois devemos carregar? O que é frustrante, se eu chegar e disser, posso levar a sua bolsa, mas você ainda segura a bolsa? Ah, você está dizendo que não confia em mim? Se confiasse, você largaria a bolsa e continuaria andando. Tem um Deus, através de Cristo, nos aliviou do fardo do medo. Então, não temos. O grande prazer do Pai é te dar o reino de Deus. Ele não nos deu um espírito de temor, mas de amor, de fortaleza, de moderação. O problema é que nós não sabemos controlar nossa mente. Temos vantagem, precisamos usar em nosso favor. Porque não podemos crer numa coisa sem ter um ponto de referência como base. Qual é o seu ponto de referência quando se trata de problemas? Quando vem a dificuldade, qual é o seu ponto de referência quando você vai trabalhar e te dizem, temos que te dispensar? Qual é o seu ponto de referência? Se for a palavra o seu ponto de referência, você vai olhar para o chefe e vai dizer obrigado pela promoção. Talvez eu volte um dia para comprar essa companhia. Mas qual é o seu ponto de referência quando se trata de viver? Quando se trata da dificuldade? Quando se trata do fracasso? Qual é o seu ponto? Ele tinha um ponto de referência que era a sua base. Eliseu tinha um ponto de referência. Ele viveu no universo paralelo do espiritual e físico. O que lhe dá o ponto de referência está aqui no versículo 17. Depois que ele diz a Geazi, há mais conosco do que com eles. E eu sei agora, sabe, que você quer dizer, bem, não podemos orar por nós mesmos. Geazi disse, mamamamamam. Eu não estou vendo nada. Você ora pelas pessoas e dizem, eu ainda estou sentindo, sabe, um negócio aqui. E... Você tem que crer que já recebeu. E é só descansar. Se uma palavra profética de Deus vier para a sua vida, se Deus falar com você de certa área de sua vida, você tem que aprender a descansar naquela palavra. A palavra será garantia. É por isso que é importante ler a Bíblia todos os dias. E não vem me dizer que você não tem tempo de ler a Bíblia, ok? É uma desculpa, é uma desculpa. É a desculpa, é a muleta do desocupado. Mas, pastor, você lê a Bíblia todos os dias? São duas coisas. Eu leio às vezes, mas é assim, quando eu não tenho tempo de ler, se eu sei que eu tenho que sair de casa rápido, eu tenho um aplicativo aqui na Bíblia. Eu coloco o aplicativo que eu já salvei aqui. Assim diz o Senhor teu Deus. E às vezes, sabe, às vezes eu digo, eu quero, eu toco de novo. Volta aí, baby, mais uma vez, deixa eu ouvir de novo. Deixa eu ouvir. No meu carro,
Eu ligo no carro o Bluetooth e o que acontece? Tudo que eu tiver no celular, o Bluetooth vai pegar. E aí continuamos. Se eu tiver 20 minutos na estrada, são 20 minutos de palavra. Mas você tem... sabe, é bem assim. Não. Olha, você passa um tempo, você coloca os olhos na coisa errada. Se você tem problema financeiro, você não devia ficar lendo revistas de fofoca. Você precisa de informação sobre finanças. Na área que você está enfrentando, você mesmo precisa sair e aprender sobre essa área. Aí você pergunta, por que não se livra dos problemas? Eu vou aprender muito sobre a vida, sobre relacionamento. Não, eu digo, meu Deus, eu tenho que começar a ler alguma coisa a respeito. Comece a ler. Por que não dá certo? Eu quero saber por que não dá. Eu tenho que ser mais inteligente. Nas finanças você tem que ser inteligente. Nos relacionamentos você tem que ser. Porque se continuar fazendo o que tem feito, vai continuar do mesmo jeito. Amém? Amém? Então aqui vemos o ponto de referência de Eliseu. Então, ele orou, não por ele mesmo, porque ele tinha uma vida de oração. A melhor coisa sobre Jesus, você sempre o vê operando milagres, mas os milagres não aconteceram só porque ele era Jesus Cristo, Filho de Deus. Aconteceram porque ele tinha uma vida de oração. Ele andou sobre as águas porque ele tinha uma vida de oração todos os dias. Quando ele enviou os discípulos para o outro lado, ele falou, vão para o outro lado. A Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar. A gente quer fazer as coisas e orar depois. Senhor, abençoa isso. Agora já é tarde. Antes vai orar. Antes. Se orar mais que se preocupar, você vai se dar bem. A preocupação é igual a cadeira de balanço, tá? Te mantém em movimento, mas não vai te levar a lugar nenhum. Mas a oração, quando você dizer, abra meus olhos, deixa eu ver, Pai, Deus vai te mostrar que a palavra de sabedoria é a revelação de Deus, que a fonte da revelação venha sobre mim agora. Ao tomar uma decisão, eu creio que eu ouço a tua voz e não a voz de um estranho. Dê a si mesmo uma oportunidade. Então, silêncio aqui agora, hein? Ele orou, Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver. Mas eu acho que nós lemos que ele viu. O que quer dizer? Abra seus olhos para que eu possa ver. Ele viu, pastor, eu posso ver onde vai parar, eu vejo todos os problemas, eu estou vendo a dificuldade. Senhor, abra seus olhos. Você olha para um problema, Deus olha para a solução. Nas minas de diamante da África do Sul, eles não veem uma pedra preta, suja e feia. Os caras vão lá e eles trabalham muito para tirar o carbono, mas dentro dele tem algo chamado diamante. O foco não é como está sujo, o foco é, eu vou conseguir uma pedra de diamante. As coisas ocultas da terra e precisamos que Deus abra nossos olhos, precisamos ver. Ponha seus olhos em Jesus, olhando para ele, autor e consumador da fé. Abraão, olha para cima, você está olhando errado. Passamos muito tempo olhando errado, olhando para o lado errado. Se não passássemos tanto tempo olhando o mundo e ouvindo o que dizem na TV, seremos gente melhor. Me recuso a deixar o que vejo na TV, o repórter fala sobre um roteiro, diz como a minha vida tem que ser agora, mas eu leio o que a palavra diz. Por quê? Eu vou ler o que a palavra diz, hein? Pode ser para outra pessoa, mas não para mim. Eliseu disse ao servo, há mais conosco do que com eles. Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver. E o Senhor respondeu à sua oração. Quando Deus responde à oração de alguém, quer dizer que esse alguém passa muito tempo com ele. Porque a única hora que certas pessoas oram é quando estão em desespero total na vida. Ai, meu Deus, misericórdia, veja, olha para mim, tenha misericórdia, diz para o pastor pagar meu aluguel, por favor. Não vai acontecer.
Deus, sabe, é aí que elas querem orar, quando a coisa está mal, quando alguém está morrendo, alguém está doente, é quando realmente querem pelejar com Deus. Veja, Deus não quer estranhos, Ele quer filhos e quer filhas. Se não tiver um relacionamento com Deus, Ele disse que vai suprir suas necessidades segundo suas riquezas em glória. Não vá para Deus só quando tiver necessidade. Eliseu tinha um relacionamento com Deus, por isso ele podia dizer: há mais conosco do que com eles lá. Ei, Senhor. Senhor, abra seus olhos. O Senhor respondeu, abriu os olhos do servo. Então ele olhou para cima. E viu. Desta vez ele viu alguma coisa diferente, porque agora ele tem uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente. Quando olhamos para o mundo, não devemos olhar para o mundo do mesmo nível. Vamos olhar e vamos dizer: Deus, como é que o Senhor está vendo esse negócio? Porque Deus ainda pousa os olhos no que Ele criou no começo, que era muito bom. Tudo era bom. Tudo que Jesus fez na terra não foi para se exibir. Ele estava reorganizando as coisas. Ele orou para uma mulher encurvada e falou: tu não és a filha de Abraão, que Satanás encurvou por 18 anos, seja livre. Certo? Ele a endireitou. Foi o que Jesus Cristo fez, consertou as coisas. O que o pecado estragou, ele diz: eu vos dou poder e vocês irão em meu nome. O que acontece? Estamos tão ocupados que não podemos olhar pelos olhos da fé. A oração de Eliseu não criou cavalos e carros. Estavam ali o tempo todo. Olha, a oração não muda as coisas, a oração nos muda. A oração nos muda. Quando seus olhos se abriram e ele viu os carros e cavalos, o exército sírio ainda estava lá. Sabe, às vezes você ora a Deus para destruir. Não, Deus diz: eu vou deixar como está. Você substitui. Jesus andou sobre a água. A água estava ali ainda. Pedro tentou andar e afundou. Jesus disse: quando Pedro viu o vento, viu as ondas, ele afundou. É muito importante como você vê a vida, como você sente as coisas. Você está vendo do ponto de vista de Deus ou pelas suas emoções? Alguém diz amém? E a oração abriu a consciência daquele servo e mudou o seu paradigma para ver o mundo espiritual. Embora o inimigo ainda estivesse ali, ele viu o que eles tinham. Eu oro a Deus para você começar a ver o que você tem nele. De alguma forma, você pode começar a viver a vida, embora o natural pareça sombrio, mas Deus... Eu passo muito tempo lendo a vida de José, porque ele tinha tantos traços de caráter. Deus deu a José um sonho do que ele iria ser. Ele não disse quanto tempo ia demorar, ele não disse o que ele teria que passar. Por isso precisamos de uma visão, porque a visão te mantém avançando, venha o que vier. O motivo de eu enfrentar tanta coisa na vida é por quê? Porque eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão que Deus me deu, como a minha vida vai se tornar. Ele não me falou de todas as coisas. Mas para ele isso não importa. Não importava para Deus José ser vendido para o Egito. Não importava para Deus José ter que trabalhar na casa de Potifar. Não importava para Deus a mulher de Potifar tentá-lo e José para dormir com ela. Não importava para Deus José ir parar naquela cadeia. Não importava. A única coisa que importava para Deus era o seu propósito. Quando se está no propósito, todas as coisas vão cooperar para
o seu bem. E eu sei que alguns aqui não podem saber que diz. Não diz certas coisas, não diz coisas boas, não diz o favor, não diz alguém que gosta de você, não diz todas as coisas, de alguma forma. Se você crê que todas as coisas cooperam para o bem, você não vai ficar chocado, não for do teu jeito. Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Ei, cara, ele disse a Paulo, Saulo de Tarso, você vai padecer muito por causa do meu nome. Agora, eu não quero essa missão. É por isso que Deus não nos fala das coisas que temos que passar. Se ele dissesse, a gente não ia adiante. É por isso que ele só mostra o fim. E ele volta e começa. E se passardes pelo fogo, pela água, ele disse, eu vou estar com você, nunca vos deixarei, não vou te abandonar, vou estar com você até o final dos séculos. É melhor olhar para a vida dessa perspectiva, do ponto de vista de Deus. Deus enfrentou o exército sírio. Mas ele teve que abrir os olhos daquele servo. E eu oro para que Deus possa abrir seus olhos nesses últimos dias, em vez de ir e ver o que acontece. Você pode ter uma palavra profética até sobre a nossa nação. Tudo se baseia no grande plano. Quando Israel não agia corretamente, Deus os enviou para a Babilônia. Lhes deu uns reis loucos. E o motivo disso foi para levá-los de volta ao joelho. Quando invocariam a Deus, Deus chega e disse, certo, tudo bem, cara, vamos fazer um negócio aqui. Pode parecer loucura, mas Deus tem um plano. Ele tem. É por isso que você tem que pedir a Deus, abra seus olhos. Foi por isso que Paulo disse que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados para que saibais. As pessoas precisam ver o que já existe, mas os olhos não conseguem ver. Está tudo ali, existe. Uma coisa sobre os sinais. Agora você tem um celular aí no seu bolso, não é? Tem muita conversa rolando no salão. Muita conversa. Gente rindo, gente xingando, gente chorando por causa de uma má notícia. Tudo bem aqui? Muita gente recebeu alguma coisa ruim. Você diz, pastor, eu não posso ver. O que você precisa fazer para ter esses sinais? Você tem que ter o receptor. Se não tiver esse celular, você lembra do scanner com voz? E era uma conversa profunda. Tinha um receptor, certo? Você pode obter informação. Mas enquanto você viver sua vida tipo, deixa a vida me levar, é assim que a vida vai ser. É assim. Eu oro a Deus para que, de algum modo, você entre nessa palavra e deixe essa palavra entrar em você, para que não tenha mais medo. Não tenha medo. Há mais conosco do que com eles. Você recebeu a palavra de Deus hoje? Então glorifique ao Senhor, a igreja.